é a Bia Morinho aqui. Eu sou coach de gestores do esporte e nesse vídeo eu vou te ajudar a estabelecer as suas metas de uma forma muito mais eficaz para que você realmente conquiste todas elas, todos esses resultados que você busca. Eu tenho nos últimos vídeos falado bastante sobre o planejamento estratégico e a importância de você estabelecer um bom planejamento dentro do seu projeto ou negócio esportivo. E a definição de metas é uma das etapas principais do planejamento estratégico. E muitas vezes a gente acaba estabelecendo metas de uma maneira errada que atrapalha a gente a conquistá-las depois no futuro. Eu não sei se isso já aconteceu com você, mas comigo inúmeras vezes. Eu era a rainha das metas. Chegava no começo do ano e estabelecia ali as minhas metas no papel, colocava num quadro de uma maneira muito bonita, as minhas metas para o ano inteiro, e aí chegava no final do ano, eu olhava para trás, a maioria delas eu não tinha conquistado. Eu tinha me atrapalhado ao longo do ano e não tinha chegado no final com essa sensação de que eu conseguia atingir as minhas metas. E hoje, claro, né, aprendendo depois a estabelecer metas que realmente a gente consegue atingir, eu percebi que eu estava errando de duas formas. Primeiro, que as minhas metas elas estavam muito mal estabelecidas. E depois eu não tinha um plano de ação claro para eu conquistar essas metas. Então, nesse vídeo aqui eu vou falar sobre esse primeiro ponto, que é o estabelecimento, bom estabelecimento de metas. E depois no próximo vídeo eu vou falar sobre como você estabelece um plano de ação para que você consiga ter consistência para ter essa sua meta realizada depois do período que você estabeleceu. Então vamos olhar para esse primeiro ponto, que é a questão do estabelecimento de metas. Dentro do coaching hoje a gente entende que uma meta ela precisa ser SMART. Esse é um acróstico, uma palavra difícil, né? Um acróstico que significa o quê? Cada letrinha dessa palavra SMART, S-M-A-R-T, então SMART, que vem do inglês, significa uma palavra grande. Tudo isso está no inglês, mas traduzindo para o português, essas 5 letras querem dizer que uma meta ela precisa ser específica, ela precisa ser mensurável, ela precisa ser atingível ou alcançável, ela precisa ser relevante para você e ela precisa ser temporizável. Outra palavra ruim, mas quer dizer que ela precisa ter um tempo bem claro e estabelecido. Então vamos olhar para cada uma desses 5 pontos. Uma boa meta, ela precisa ser específica, ou seja, precisa entender claramente o que ela quer dizer. Ela não pode ser uma meta subjetiva. Então, por exemplo, eu quero entrar no mercado esportivo. É muito subjetivo. Que mercado? Como? Em que situação? Você quer ser profissional de educação física ou você quer ser um administrador? Você quer ser gestor ou você quer ser dono de um estúdio? Quanto mais específica a sua meta for, melhor ela será, mais fácil de você conseguir entender quando você conquistar essa sua meta. Depois, a sua meta precisa ser mensurável. A gente precisa ter dados claros de que essa meta foi atingida. Como que você vai saber que você conseguiu entrar para o mercado do esporte? Você consegue medir isso? Se você não consegue medir, a sua meta não está muito clara. Depois, a meta precisa ser alcançável, ela precisa ser atingível. Um dos melhores exemplos para a gente explicar o que é uma meta alcançável, uma meta não alcançável nesse caso, é emagrecimento. Muitas vezes a gente estabelece, eu quero emagrecer 5 quilos em um mês. Ela é possível? É possível, mas é uma meta que vai ter uma consistência? Ou então, eu quero emagrecer 5 quilos em 2 semanas. Você até pode conquistar tudo isso, mas qual vai ser o nível de agressividade para o teu corpo? Então, quanto mais alcançável, realista realmente for a sua meta, melhor. Ou seja, eu quero entrar no ambiente esportivo, quero entrar no mercado esportivo, mas hoje eu não tenho nada. Eu não conheço ninguém, eu não tenho um histórico, eu não tenho experiência. E aí você estabelece a sua meta. Eu quero entrar no mercado esportivo no mês que vem. Sem ter nada disso, não é uma meta alcançável. Provavelmente não será, a gente não pode garantir. Mas o que seria talvez um tempo razoável? Eu preciso de um tempo de preparação, eu preciso conhecer as pessoas, eu preciso começar a frequentar eventos, eu preciso me qualificar. Talvez daqui a 3 meses eu consiga alcançar essa meta. Já começa então a ficar um pouco mais real, mais tangível tudo isso. Depois, então a gente passou pela meta específica, meta mensurável, meta alcançável, a meta também precisa ser relevante, ela precisa ter importância para você.
Você quer entrar no mercado esportivo porque alguém quer que você entre ou porque para você é importante entrar? Entrar no mercado esportivo vai te trazer satisfação para sua vida ou na verdade você queria ser veterinário, por exemplo? Então, a meta ela precisa ser muito relevante. Quando a meta não é relevante, a gente até pode conquistar, porque a gente, quando determina uma meta, a gente vai lá e conquista. O problema é que essa meta conquistada não te trará satisfação pessoal, porque ela não era relevante o suficiente para você. Além do que ela será muito mais difícil de ser conquistada, porque você não vai ter tanto prazer assim de buscar essa sua meta. E por fim, a meta precisa ser temporizável, ou seja, ela precisa ter um tempo muito claro daquilo que você quer. Até quando você vai conquistar essa sua meta? Quando você determina um tempo, o seu cérebro ele entende que aquele tempo é a linha de chegada. Então ele vai começar a se preparar, a calcular qual é os passos que você precisa dar para chegar lá. Qual que é um dos grandes erros que a gente comete quando está elaborando o nosso planejamento estratégico? A gente começa pelas metas. Mas antes de estabelecer metas, a gente precisa olhar para o que ficou para trás dentro do planejamento estratégico. Missão, visão, valores, toda a análise de ambiente, tudo isso vai te ajudar a entender como que você pode estabelecer uma meta SMART. Por isso eu te recomendo muito que você assista os vídeos anteriores em que eu explico toda a importância do planejamento estratégico e cada uma dessas etapas de construção. Se ficou alguma dúvida, deixa aqui nos comentários aqui embaixo. Vamos juntos então estabelecer metas cada vez melhores e transformar esse nosso ambiente do esporte? Então vamos!